Boa noite! E aí, galera, tudo na boa? Como é que estão todos? Aí vamos para mais um episódio aí do Da Casa Mata. Hoje nós vamos estar com o Renan Mobarak. Renan Mobarak é gestor, diretor de futebol aí no Clube Ipiranga de Erechim, que está realizando uma enorme campanha, uma campanha aí muito vitoriosa no futebol gaúcho, Série C do Campeonato Brasileiro, estão se destacando pela estrutura do clube. E aí nós vamos chamar o Renan, então logo já na sequência aí, para dar o oi para a galera. Chamando o Marcel que está entrando, a galera está assistindo aí o jogo do Grêmio agora no final. Aí, Marcel, Bica, como é que tá, Marcel? Fala, Dani, tudo certo? 100%. E aí, quanto tá o jogo? Tá 8-0 ainda? Cara, não tava nem acompanhando, sabe que eu ando assistindo o jogo da Libertadores, né, cara? Da Sul-Americana eu não tenho assistido. mas, cara, a última vez que eu escutei aí tava 6, não sei se já fechou 10 aí. Olha, eu escutei mais uns gols aí, parece que estava em 8, a última vez que eu atualizei aqui. É, cada time que me aparece na Sul-Americana, até na Libertadores, né, cara, um nível bem baixo aí. Se a gente fizer um juntamento aí dos nossos convidados, a gente faz um time bom, hein? Faz frente para essas equipes aí. Olha, é verdade, é bem assim, ó, ontem mesmo, né, o Olímpia, a gente tem aquela história da tradição do time do final dos anos 80, 90, 80, né? 89, o Inter lá, 88, 89. Tem um peso, isso, né? O Olímpia ainda tem um peso, tem uma história, é um clube tradicional. Mas tu vê que é um time fraco. Eu confesso pra ti que é capaz de classificar junto com o Inter o Always Ready, né? Que tá ganhando o jogo, o time boliviano. Aí, Marcel, o Renan tá entrando aqui, chamando o Renan. Show de bola, o Renan tá entrando, Sandro Pereira também. Sandro também. Aí, Renan! E aí, meu amigo, tudo bom? Tudo ótimo, Renan, Marcel. Tudo e aí, bem, que Renan? bom. Tudo bom, Marcel? Prazer. Prazer todo Tudo meu. certo. Tudo certo, cara. Me ouve bem aí? Muito bem, tá bem super nítido bem. aí. Som e a imagem tá ótimo. Rostinho Excelente. bonito. Tá bem, aí, ó. Show de bola. Mas, Renan, que satisfação enorme aí poder conversar contigo. A gente mandou o recado para ti ali no WhatsApp, conseguimos, depois de alguns anos que a gente não se vê, né, pessoalmente, acho que a última vez foi no Aimoré, em São Leopoldo. 2011. Isso mesmo. E aí a gente agora está com o grupo aí do canal aí do Da Casa Mata, sempre com alguns convidados que têm história no futebol, na rádio, na imprensa, e é uma resenha super descontraída, uma resenha bacana, com os bastidores do futebol, pessoas que têm experiência com isso, e para nós é uma honra estar podendo aí hoje te escutar. A honra é para mim, prazer todo meu também, estar com essa moçada nova aí que está pensando no futebol, pensando o esporte como um todo, né? Eu acho que a internet ela nos possibilita isso, a gente usar ela para o bem, para o crescimento, para o engrandecimento do nosso esporte, que a gente tanto ama, que é o futebol. Então eu parabenizo vocês pela iniciativa, acho bastante louvável isso e vai dar muito certo. Que legal. Tem bastante gente já entrando aí, a gente dá um tempinho sempre para a galera aí entrando, né, para acompanhar essa resenha que vai ser de qualidade, mas faço das palavras do Daniel as minhas aí, é um prazer, né, a gente poder conversar sobre futebol, conversar um pouco sobre a tua história, já tem aí um pessoal também mandando alguns recados, né, então, com certeza, como o Daniel falou aí, a gente já conversou com muita gente ligada ao futebol, ex-jogadores, gestores, ex-árbitros de futebol também, muitos jogadores do interior, e tu vai poder trazer um pouco dessa bagagem. A gente sabe que o tempo é curto, infelizmente aqui pelo Instagram nós temos até 1 hora limite, né? Mas vamos começar aí o nosso bate-papo, já que tá entrando a galera. Já posso largar a primeira aí, Dani? Claro. Só ali, ó, o Hugo já botou ali, ó, Renan, o melhor executivo do RS. Que Hugo, honra, hein? Hugo é meu irmão, então é suspeito, a gente fala. Tem também aqui o W Tom Abreu, acho que é isso, W Tom Abreu, Renanzinho, Brabo,
Então os contatos aí já estão... O Tom foi um volante e hoje ele está se dedicando à área da psicologia esportiva. Vai ser um grande incremento. Isso é muito importante, essa multidisciplinaridade dentro das comissões técnicas. Então o Tom ele está vendo lá à frente, ele viu espaço para isso. Vai aliar o lado de atleta com o lado de psicólogo, vai dar muito certo isso aí. Que legal. Sandro Pereira também mandando um abraço, também que já foi nosso convidado. Então a galera está entrando, né? O Leonardo Bessler. Tem a galera que já acompanha todos os nossos episódios. Aí a gente tem feito 2 episódios por semana para resenhar sobre o futebol. E aquela resenha livre, leve e solta, né? Mas já vamos começar perguntando aí para o Renan, para o nosso convidado aí, fazer uma introdução, né? Te apresentar, assim, quem é o Renan? Quem é o Renan Mobarak? A tua história, né, com o esporte, a tua trajetória profissional. Eu sei que tu circulou aí por tudo, né? Teve uma experiência também como futebol, como ex-atleta, né? Nas categorias de base, como árbitro. Então, tu teve uma vivência aí muito grande para poder depois entrar nessa área de gestão e entender o futebol como um todo, né, Renan? Te apresenta aí e fala um pouquinho para nós. Isso aí, Marcelo. Eu sou Renan Mobarak, tenho 49 anos de idade, sou leopoldense, né? Casado, tenho 3 filhos, estou no futebol profissional desde 98, que foi o meu primeiro ano como árbitro de futebol profissional, mas como tu mesmo já antecipaste, para estar no meio, eu fui atleta. O talento não me permitiu ir mais longe. Eu já tinha consciência disso lá atrás. E aí parei de jogar em 91, me mudei para Fortaleza, onde eu fui transferido pelo Exército e fiquei lá sempre nas funções dentro do Exército com as funções esportivas, né? Oficial de treinamento físico militar, treinador das equipes, organizador da Olimpíada. Então eu sempre fui ligado ao esporte. E lá ainda em Fortaleza me deu a ideia de fazer o curso de árbitros pela Federação Cearense, né? Para eu estar sempre no meio ali. Aí eu fiz o curso de árbitro, me formei em 98, já comecei a apitar em 98 mesmo. E devido a essa formação empírica, digamos assim, como ex-atleta, como organizador, como oficial de treinamento físico militar, como organizador de Olimpíada militar, como treinador de equipes militares, isso foi me dando bagagem para chegar até o momento que eu estou. Então eu tenho essa formação empírica juntamente com a acadêmica, que me deu todo esse estofo, assim, me deu toda essa experiência de ter muita vivência em todas as áreas do futebol para poder entender melhor o nosso esporte, para poder tentar contribuir de uma forma melhor. Então eu tenho a visão do atleta, do gestor, do árbitro, né, do organizador, eu tenho uma visão bem ampla e isso foi um facilitador na minha carreira até aqui. Que bacana. Ô, Dani, antes de passar aí para a tua pergunta, eu sei que a gente tem bastante pergunta aí para fazer para o Renan, mas os comentários estão chegando com tudo. Aí a gente vê que o Renan teve passagens marcantes aí por muitos lugares, né? O Júlio colocou, estive com o Renan no Rio Grandense, grande pessoa e um cara de coração enorme. Grande abraço, Renan. Clube dos Árbitros também, te convidando para marcar uma live, falar da sua passagem na arbitragem brasileira. Vetorazzi Samuel, gigante Renan, grande colega Renan, Dom Twitch, muita gente aí chegando. Que legal, bacana. Que bacana mesmo, assim, essa trajetória, né, Renan? A tua categoria de base, tu imagino que foi na Aimoré. Eu passei no Aimoré, passei no Novo Hamburgo e um período no Caxias, onde ali eu decidi voltar para casa, porque naquela época tu morava embaixo de uma arquibancada, tu dormia naqueles beliches de pinho, com cobertor já surrado, a televisão era uma televisão de tubo, aquela com antena interna com 2 bombris na ponta. Então aquilo ali foi a minha... E os meus amigos aqui, saindo, curtindo, e eu lá, isolado. Não tenho talento, não vou chegar aonde eu queria chegar. Né? Tive muita consciência disso, não tenho esse talento todo. Vou desistir. Aí eu acabei optando pela posição jogava, Renan? Curiosidade, posição que jogava? Meia esquerda. Meia esquerda, então, olha aí. Ó. Tem habilidade. O meia esquerda pode não ter dado certo, mas o meia esquerda ele tem habilidade ali na canhotinha. Aí eu comecei na meia esquerda no meu último ano de júnior, devido à preguiça, que eu era meio preguiçoso também. Eu fui para ser lateral esquerdo. Aí acabei na reserva da lateral esquerda, foi onde eu encerrei. O lateral esquerdo tinha que correr muito, né? Aí não dava.
Tu era do tipo, então, que fugia dos treinamentos físicos, dava aquele miguezinho. Aquele migué. Por isso que hoje eu reconheço um miguelista à distância. É verdade. Eu reconheço a distância, porque eu fui. É verdade. E, Renan, assim, dentro dessa trajetória toda aí, né, como atleta, daí realizando o curso da Federação Cearense, e antes de se tornar gestor, todas as arbitragens que tu acabou realizando, Copa Nordeste, os clássicos de Fortaleza e Ceará, conta para nós essa experiência tua como árbitro, que a gente sabe que é uma vida super difícil de árbitro, né? A gente é uma profissão que não é regulamentada, então muitas vezes o árbitro ele apita e no outro dia de manhã tem que estar dando aula ou exercer outra função que desempenha profissionalmente. Como é que foi essa tua experiência? Olha, Dani, foi muito boa, né? Eu me formei e aí eu trouxe toda a bagagem de ter sido oficial do Exército para a arbitragem. Então, eu adaptei. Eu sempre fui de adaptar a minha experiência anterior ao momento. E eu fui um militar apitando o jogo. Então, eu tinha o controle da situação, tinha o comandamento, né? Eu tinha autoridade, apesar de não ser alto, eu tinha um preparo físico absurdo. Eu pesava 69 quilos, eu corria o campo. E como eu sou gago, isso aí é coisa engraçada, eu falava muito pouco. Porque tu imagina, tu com a pulsação acelerada, com o batimento cardíaco a milhão, tu ainda tem que falar. O gago não fala, né? Então, eu tinha que correr muito para compensar essa minha dificuldade de dicção. Então, eu corria muito. Eu fazia, naquela época, 13, 14 quilômetros por jogo. Então, eu me destaquei rapidamente, já fui colocado no mesmo ano para trabalhar em jogos profissionais. E ali fui galgando muito rápido, assim, foi muito rápido mesmo a minha ascensão em termos dentro de futebol. Por quê? Porque eu tinha aquela vivência de ter jogado. Então, quando o cara tem a vivência de ter jogado, ele sabe o que é um contato faltoso, o que não é um contato faltoso, ele sabe a malandragem, sabe? Tem essa facilidade que hoje, muitas vezes, eu pego árbitros hoje, apitando jogo meu, que nunca jogou futebol. E a interpretação é diferente, né, diferente, porque ele não tem aquela vivência, aquela manha. Nem muitas vezes aquele futebol de calçada ele jogou. Ele simplesmente fez o curso e viu que dá uma boa remuneração, porque dá uma boa remuneração, né? Não é uma atividade profissional, é um bico que te dá uma boa remuneração e aí tu vai trabalhando. Mas só que quando chegou um certo momento da minha carreira no apito, eu era funcionário de uma multinacional. Nos primeiros momentos eu conseguia trocar a dispensa por dias de férias. Eu ia viajar. Aí quando a coisa começou a pegar, assim, que eu optava quarta e domingo fora, aí ficou difícil, porque para tu optar quarta-feira em Salvador, tu tem que viajar na segunda-feira. Para tu optar domingo em Recife, tu tem que viajar na sexta. Eu acabo tendo um dia por semana só de trabalho. Aí ficou complicado. Aí o meu chefe me chamou, agora tu vai ter que escolher. Na época, eu optei por seguir na arbitragem. Aí mudei a minha vida totalmente. Saí do meu trabalho numa multinacional, abri uma empresa de eventos esportivos, onde a gente ia organizar eventos esportivos. Deu muito certo isso. Tem até um amigo que começou comigo, e aí quando eu vim embora para o Sul, ele ficou com a empresa. Deu muito certo, graças a Deus, ele está muito bem. Porque a arbitragem me consumiu um tempo muito grande que eu não tinha tempo para exercer a minha profissão, né? A minha função. Eu era funcionário de uma multinacional, então a cobrança era muito grande. Mas a arbitragem foi muito boa, assim, me deu muito conhecimento. É uma função muito solitária. E apesar de gago, eu gosto de conversar demais, eu gosto de interagir demais com as pessoas, e a arbitragem ela te isola. Tanto que os meus filhos eles não podiam usar roupas ou tricolores, ou azul e vermelho, ou preto e branco, porque diziam, torce Fortaleza. Ele torce Ceará, entendeu? Então fica uma coisa muito... É quase que um sacerdócio. Tem que querer ter talento, tem que ter uma obstinação para tu conseguir ser um árbitro de futebol, porque a cobrança é do porteiro do teu prédio, o teu vizinho, o teu chefe, é todo mundo. Então é uma coisa... Mas, em compensação,
te abre muito conhecimento, tu conhece muitas pessoas, tu conhece a estrutura do futebol de outra forma. Eu passei anos assistindo futebol sem ver o jogo. Eu via só o árbitro correndo para ver o posicionamento. Eu aprendia assistindo o jogo dos outros. Eu me qualificava assistindo o jogo dos meus companheiros, né? Porque ele se aconteceu esse lance e ele tomou essa atitude e era correta ou era incorreta, eu aprendia com isso. Então, foi muito gratificante, mas como tudo na minha vida, assim, ó, o que passou, passou. Eu viro a página total. Né? Então, foi um período muito bom da arbitragem. Eu cheguei ao nível CBF. Se tivesse, talvez, num estado mais politicamente importante e influente dentro da CBF, naquela época, nós teríamos até subido mais alguns degraus, já que no Ceará eu tive a condição, a capacidade, a sorte, a competência de chegar no máximo que eu podia naquele momento para a minha função. Que bacana, Renan. E tem o Cláudio Gomes aqui também, que é nosso parceiro, já participou aqui. Abraço para o Cláudio Gomes, tá mandando um recado aqui, gente boa demais, falando aí para ti. E a tua passagem como árbitro, Renan, foi quanto tempo? Em que período foi? Quantos anos? Foi de 98 a 2008. 98 a 2008, pô, 10 anos, bastante. 10 anos. E aí tu falou uma coisa interessante ali do árbitro, né, que já vivenciou o futebol, daqui a pouco não profissional, mas já jogou de forma amadora, ou até aquela malícia do futebol de rua para entender mesmo o jogador, né, mas aí eu estava pensando até em outros momentos, a gente conversando com alguns convidados, cada um com a sua opinião, como é que tu faz também essa analogia, esse paralelo aí com o treinador de futebol, o treinador que é ex-jogador, que teve a vivência nos gramados, e aquele que não teve a prática, mas tem o conhecimento, né, a ciência, a teoria, e se preparou e estudou muito para isso. O ideal seria ter as duas. O ex-atleta que se capacitou academicamente, ou se formou, ou o formado pela academia, pela universidade, que tenha tido alguma experiência. Mas não necessariamente ter jogado. O Thiago Nunes, por exemplo, ele não jogou profissionalmente. Ele jogou na base, mas o Thiago Nunes tinha 20 anos de vestiário, como preparador físico, como supervisor. Tu acaba pegando essa experiência. Não é o fato de tu só ter jogado que tu vai ser um treinador de futebol negativo. Tem outros exemplos aí. O próprio Mano Menezes nunca chutou uma bola profissionalmente, né? Mas virou um grande treinador, já tem até a seleção brasileira. O Thiago Nunes é o nome que está mais em evidência agora, porque está treinando no Grêmio. Eu trabalhei com ele em 2 clubes e eu pude ver a vivência que ele tinha de vestiário, e mesmo não tendo jogado, ele sabia tudo, porque estava há muito tempo ali, como preparador físico, como supervisor. Ele pegou aquela experiência de anos a fio dentro de um vestiário, então ele conhecia, ele já falava a linguagem do boleiro, o boleiro já respeitava ele, porque teve em outras situações todas. Não vejo problema nenhum. Eu acho que o ideal é o cara ter a vivência de vestiário. Se tiver jogado e se capacitado na academia, melhor ainda, porque ele vai unir as duas áreas. Porque tem aquela máxima, o boleiro respeita quem jogou. Não, o boleiro respeita quem entrega alguma coisa para ele. Se tu entregar conhecimento que ele não tem, ele vai te respeitar. Da mesma forma como se tu tivesse jogado. É porque o cara que joga se capacita, ou o cara que joga e é muito acima da média inteligente. Tu consegue perceber, Marcel e Dani, o cara quando tá jogando ele que vai ser treinador. Ele já demonstra diferente. Esse perfil diferenciado quando ele é atleta. Destaca. Já se destaca pela inteligência, pelo comandamento, pela liderança. Tu já consegue perceber ele, jogador ainda, com 20 e poucos anos de idade, esse vai dar treinador. Porque esse é inteligente, ele lê o jogo, ele entende o jogo. Taticamente falando, ele é muito, muito acima dos demais. E tem aquele que só joga bola que tu sabe que vai acabar o futebol. E esse perfil geralmente é aquele líder, né? Que muitas vezes é o capitão, às vezes não, mas muitas vezes é o capitão e tá sempre do lado do treinador. A gente sempre vê, né? Dá uma parada ali no jogo, ele já vai lá e já faz a análise dele, né? Junto com o treinador. Aí ele entra, volta pro campo e já começa a liderar ali, já fazer até a questão do posicionamento com os colegas. Então, já vê que o cara tem esse perfil, né? O capitão mesmo, tu tem que escolher ou por um grande capacidade técnica, ele é respeitado por todo mundo, ou pela liderança dele. Porque o capitão, ele deveria ser, e ele geralmente tende a ser, o treinador dentro do campo.
O cara que ele que dizer isso, ó, posiciona aqui, posiciona essa, é o cara que faz as ordens do treinador chegar dentro do campo. Então, e quanto mais a retaguarda mais responsável é o atleta. Tanto que tu podes observar, a maioria dos treinadores é zagueiro, é volante, é goleiro. Porque o atacante, ele é aquele rompedor de linha, ele é o driblador, ele é mais irresponsável no jogo. Né? É o extravagante, com tatuagem, com cabelo, coitado. É da natureza do atleta. Assim. É um perfil. O perfil do atleta. Quanto mais para trás for, mais certo ele é, mais responsável ele é, mais fechado ele é, mais liderança ele acaba impondo aos demais. Perfeito. Uma baita análise, né? Assim, isso aí muitas vezes para quem não vive no dia a dia até não se dá conta, né, desses exemplos que tu trouxe agora. Olha, observe quantos goleiros viraram treinadores, né? Um monte, Geninho, o Zete, o Rogério, né? O Rogério Ceni, né? Uma série de ex-treinadores, o PC Guzmão, de treinadores que foram ex-goleiros, assim, devido àquela maturidade, responsabilidade, a visão do jogo. Geralmente o cara mais a visão maduro, do jogo, mais intelectualmente tem um diferencial, é mais responsável, viram treinadores. Perfeito. Vai lá, Dani, manda a próxima. E Renan, e assim, dentro da área da gestão no futebol, conta para nós assim, como é que surgiu essa oportunidade e qual foi o primeiro passo para entrar nesse meio e como é que é a realidade de um departamento de futebol no dia a dia? Cara, quando eu fui entrar para a gestão, primeiro de tudo, como eu disse antes, o árbitro é muito solitário, ele não vibra. Eu não posso, como árbitro, vibrar com um gol. Apesar de ter a vontade de ver um lance bonito, um drible bonito, uma jogada linda, porque tu é árbitro, tu tem que gostar do futebol. Eu sentia essa carência de não poder vibrar, de não poder externar, de não poder participar mais ativamente do jogo, do ambiente do jogo como árbitro. Aí eu decidi que eu queria ser gerente de futebol. Mas eu estava numa situação em 2008, recém-casado com a minha segunda esposa, de muita dificuldade de readaptação no estado aqui. Porque eu vim embora de Fortaleza para cá. Então, lá eu era muito conhecido. Aqui ninguém me conhecia. Né? Devido à minha carreira no apito lá em cima, lá eu era muito... Talvez se tivesse começado por lá, seria muito mais fácil. E quando vim para cá, ninguém me conhecia. Até que um dia eu estava trabalhando em uma empresa com meu irmão e dando algumas palestras de arbitragem, fui até na base do Aimoré, fui chamado várias vezes para... Sim, lembra eu convidei disso? lá, eu convidei, isso aí. Isso, então eu queria me desligar, e aí um dia eu cheguei em casa, a minha esposa estava com a minha matrícula feita no curso de gestão de futebol dado pela Unisc, pelo Unificado e pelo Inter. Aí eu, sabe assim, do nada veio aquilo, eu nem teria condições de fazer naquele momento, assim. Então ela disse, não, a gente vai fazer esse curso, é a tua realização que tu quer. Aí eu fiz o curso, foram 4 semestres, eu acabei dando aula nesse curso depois, e o meu primeiro clube foi o Aimoré. Eu me formei em 2010, em 2011, final de 2010, o Aimoré me convidou, né, devido a um vice-presidente que tinha sido meu amigo de infância, o Duda. O Duda me chamou, ele era diretor de marketing, me chamou para ser gerente do Aimoré, naquele momento, né? Eu já cheguei, já estava tudo pronto, só cheguei para substituir o anterior que tinha acabado de ter saído. E aí eu comecei. 2011 Aimoré, 2012 Rio Grandense, 2013 Rio Grandense, 2014 fui para o Ipiranga, minha primeira passagem lá, fomos campeões lá do acesso. 2014 eu saí de lá, eu voltei para o... Tinha uma rápida passagem pelo Sapucaense, depois Guarani de Venâncio, depois São Paulo de Rio Grande na primeira divisão. E sempre assim, Dani, sempre tive a sorte, Daniel e Marcel, de acabar sempre entre os 4 primeiros colocados, assim. Então isso foi te dando uma visibilidade boa, né? Pô, esse cara
né? E pelo trato de muito respeito com meus superiores, com meus subordinados. Eu sempre tive um tratamento muito respeitoso, tanto que tem muitos que estão entrando aí, que foram meus dirigentes, foram meus presidentes, como o Hugo Melo, como foram meus atletas, como o Tom, podem atestar isso. O meu tratamento sempre foi muito cortês, muito educado, respeitoso e firme. E o que eu combinava, eu cumpria sempre. Então isso foi me dando um estofo de chegar nesse momento que nós estamos até agora. Mas o começo de tudo foi a minha esposa, Andressa, que fez. Ela que é a culpada por eu estar hoje no futebol profissional. Estou extremamente realizado. Eu trabalho 14, 15 horas por dia, mas estou realizado, cara. Sempre realizado. Eu faço aquilo que eu amo fazer. Uhum. Que bacana, que bom. Dá para ver. A sua empolgação a gente consegue sentir aqui. Exatamente. Eu ia comentar, né? Na maneira como o cara fala, a energia que transmite, já vê que de fato é um trabalho, mas já é um trabalho com paixão, com prazer. E aí, 14, 15 horas, o cara já mistura, né? É o trabalho, mas não é aquela obrigação, né? Mas é bem nessa linha. Antes da próxima pergunta, tem muito comentário chegando aqui, de verdade. Eu estou tentando dar conta, mas se a gente ficar comentando tudo, não vai ter nem a nossa entrevista aqui, né? Mas tem uma pergunta bem interessante aqui do Leonardo Besser, que vai bem ao encontro do que a gente está falando. Só deixa eu dar uma passada rápida aqui. Léo Sport também, árbitro que teve vivência com atleta, já sai na frente. Tem os corneta também, o Marcos Bissoli aí, deve ser o teu amigo, falando que está com um belo corte de cabelo. O Hugo, o Renan, o cara que veste a camisa, briga pelo clube, um baita cara, né? O Dom Twig colocou ali o comentário, né, que o Alex Ferguson e Bianchi foram do meio para frente, foram capitães, né, fazendo o comentário anterior, mas são exceções. É a exceção que confirma a regra. É isso aí. Isso. E o Sandro Pereira, com certeza, a maioria das vezes o capitão da equipe é o que tem grande intelecto avançado, e tu começa a analisar esse perfil no dia a dia de trabalho. Mas a pergunta do Léo, vamos ali, o Leonardo Bessler, né? Renan, como funciona a montagem do elenco, principalmente quando estivesse em equipes com menor estrutura do que o Ipiranga? Tu tens um banco de dados de análises tuas ou o clube oferece isso? Como é que funciona? Primeiramente, queria mandar um abraço para o Bessler, que teve um acontecimento infeliz agora aqui. Um forte abraço para ele. Um abraço enlutados a ele, a toda a família, que Deus conforte o coração deles. E eu tenho isso comigo, né? Eu trago esse banco de dados comigo, tenho tudo catalogado, eu assisto jogos diariamente. A minha esposa reclama, pô, mas como é que tu consegue assistir tantos jogos? Porque hoje eu estava assistindo 2 jogos pela FGF TV. Eu assisti Elite e São Borja e Três Passos e Marau. Para a gente estar sempre atento ao mercado, vendo os atletas, porque às vezes o cara está escondido, precisando de uma oportunidade que alguém o veja para que eu possa dar uma oportunidade dele futura, né? E graças a Deus, e volta a falar sobre esse avanço que nós tivemos em termos de redes sociais, em termos de internet, é muito bom. Hoje eu estou em São Leopoldo, consegui assistir 2 jogos que, se não houvesse esse recurso, eu não poderia assistir. Mas eu assisto bastante jogos, seja do Campeonato Gaúcho, de todas as divisões, paranaense, catarinense, do Brasil afora. Agora mesmo aqui eu estou assistindo um jogo importante, que são clubes que eu enfrentarei agora na Série C, que é o Novo Horizontino e o Botafogo de São Paulo. Só para você entender. Então eu tenho tudo catalogado. E com os baixos orçamentos que eu acabo tendo, porque a gente está em clube de interior, só para que vocês tenham uma ideia, nós jogamos o Campeonato Gaúcho agora com uma folha de R$190 mil de atletas. Né? O Inter tem quantos milhões de folha? O Grêmio quantos milhões? O Juventude quase 2 milhões. O Caxias 2 ou 3 vezes a mais do que a nossa folha. Então a gente consegue montar bons clubes, que a gente tem uma observação, um banco de dados muito grande. E ainda assim, quando eu aponto um atleta, eu divido a observação com a minha direção, com o meu analista, que é o Robson Lima, que está comigo desde 2017, final de 2017. Ele faz esse levantamento, divido com o treinador a opinião, com membros da comissão técnica, para que a gente minimize o erro. E graças a Deus, nessas 4 temporadas de Ipiranga, especificamente, nós temos reduzido bastante os erros em termos de contratação. Eu faço um elenco de 30, erro em 1 ou 2 atletas, talvez.
Então, acho, e fora isso, a credibilidade que eles têm, que o atleta tem que confiar em mim. Ele sabe que o que eu combino vai acabar sendo cumprido. E eu boto tudo no papel, eu faço proposta por escrito, eu faço pré-contrato, eu faço contratos de imagem e o federativo para que ele tenha total segurança. E o meu celular é 24 horas, esse último aparelho que eu tenho há 3 anos, estou há 24 horas com ele ligado. A qualquer momento, qualquer hora, qualquer situação, eles vêm a mim porque eles têm a segurança. Então isso ajuda com que eu consiga captar bons valores, entendeu? O cara vem, às vezes, recebendo bem menos, mas ele sabe que ele vai receber e sabe que o que eu acordar com ele, ele vai ser cumprido. Então essa é a vantagem que eu vejo, assim, de lidar com baixos orçamentos para poder fazer frente, muitas vezes, na própria Série C. Nós tivemos por 2 anos consecutivos, agora 2019 e 2020, classificando para subir para a Série B com as menores folhas das 2 competições. Por que é isso? Não é pela minha linda franja, pelos meus olhos azuis. Não é. É credibilidade pelo trabalho, pelo clube dar uma estrutura muito boa também. Né? Que a gente, em todo clube que eu passo, as coisas que eu brigo sempre. E aí o Hugo Melo, que comentou agora há pouco, ele sabe disso, que eu visto a camisa. Eu visto realmente a camisa, mas a única coisa que eu peço é o salário pago em dia. Que aí eu posso cobrar. Se o salário está em dia, eu tenho como cobrar. Então, salário em dia, alimentação adequada, uma comissão técnica multidisciplinar com fisioterapeutas, desculpa, com massagista, com fisiologista, com preparador físico, tudo que eu posso ofertar, eu oferto, para dar as melhores condições de trabalho dentro da minha possibilidade, ser pontual nos nossos pagamentos, nos nossos salários e as condições que extra-campo, assim, tipo assim agora, eu tenho atletas que a esposa já chegou grávida lá e nós conseguimos o parto para ela, então nós poupamos quanto para ele, sabe? Isso é uma atenção extra futebol que cativa o jogador. Esse cara vai faz toda a diferença. Ele vai falar isso aí, pá, lá eu sou muito bem tratado, pô, o cara faz isso por mim, pô, o cara fez aquilo por mim. Então todos ficam nessa situação assim, são muito bem tratados, são projetados, premiações boas. Eu brigo também por ter sempre premiações boas, e isso é o que nos compensa na nossa busca por talentos que venham a formar o nosso... Por isso que a gente consegue bater de frente, muitas vezes, com orçamentos muito maiores. Não, dinheiro é muito importante, mas não é tudo dentro do futebol, dentro da vida de nós todos, seja na função que o cara venha desempenhar. O dinheiro é importante, é muito importante, mas não é tudo. Tem outras coisas ainda que ajudam a que tu consiga captar bons valores. Que bacana, que bacana. Ô Dani, antes de passar aí para a tua próxima pergunta, só um comentário que é um depoimento bem marcante, porque a gente está falando de gestão, a gente está falando de organização, de planejamento, e que, claro, quando tu tem recursos fica muito mais fácil, mas é possível também fazer uma gestão de qualidade aí, quando não se tem esse recurso, ainda mais em tempos de pandemia que enfrentamos, não tem torcedores, não entra essa receita, né, Renan? Então tem mais essa dificuldade, mas o Renan aqui está nos trazendo essas informações e também nos dando uma aula também que é possível fazer, embora todas essas dificuldades citadas, né? Não adianta também aí ficar só lamentando e não ter o mínimo de organização e planejamento. E aí tu falaste também essa relação de confiança com o atleta, que a gente vê muitas vezes isso em clubes grandes que não acontece, a gente vê problemas internos que passam muito pela essa questão de falta de sinceridade, de confiança, de olho no olho, e muitas vezes aí extrapolam, a gente vê exemplos em grandes clubes, que até agora há pouco tempo nós tivemos outros exemplos, e que acabam prejudicando todo o planejamento do grupo como um todo, né? Verdade. E a gente sabe também, né, que entre os próprios atletas, né, tem aquela resenha entre eles mesmos, né, de jogador que vem de São Paulo, vem para cá, para o Rio Grande do Sul, aí joga e conhece o Renan, daqui a pouco ele vai para Minas Gerais, aí chega lá, tem uma proposta para ir para o Rio Grande do Sul, não, vai lá que lá é quente, lá a coisa funciona. Então essa comunicação entre os boleiros também funciona muito, né? Sabe assim, eu já fui um gaúcho que morei no Ceará, então eu sei as dificuldades que é estar longe da tua terra.
Então, quando o cara vem jogar aqui, que ele é de outro estado, que ele vem, eu sei a necessidade que ele tem do carinho, né? Então, eles me têm como um paizão, assim, apesar da pouca idade, né? Eles me têm como um paizão, assim, entendeu? Porque eu sou um cara que, até quando o cara é mandado embora, eu vou levá-lo na rodoviária, eu faço questão de estar junto, faço questão de saber como é que tá a família dele, de tentar arrumar um outro clube para ele. Então, isso tudo cativa isso se espalha. Isso é boca a boca, né? Assim como se fossem informações ruins, também se espalhariam com um rastilho de pólvora, a informação boa deles também é muito importante. Então, isso é um capital que eu conquistei, que não vem nos livros acadêmicos, é só o dia a dia, a história de vida, a empatia que todo mundo fala, mas muito pouco a gente pratica, né? Se colocar no lugar do outro, né? Então, às vezes o cara me liga 3 da manhã, ele tá doente, se eu tiver condições, eu pego ele e levo ele no médico. Eu mesmo faço isso. Porque eu sei que se eu estivesse na situação dele, eu queria que alguém fizesse isso comigo. Então, isso ajuda bastante. Isso não é no clube atual que eu estou. Esse é o meu modus operandi. Eu fui assim no Aimoré, no Rio Grandense, no São Paulo, no Guarani de Venâncio, no Pelotas. Eu fui assim em todos os clubes por onde eu passei. Isso é meu. É um capital que eu acabei amealhando, conquistando e uso isso para atrair os nossos bons jogadores. Que bacana. O Renan, assim, a gente já conversou com uma série digamos assim, de atores, né, do meio do futebol, ex-jogadores, ex-árbitros, jogadores aí do interior, e todo episódio a gente também gosta de saber um pouco, né? A gente fala que nosso programa é aquela resenha livre, leve e solta. A gente já teve aí uma mini aula de gestão, mas se tu puder trazer aí para nós uma resenha de bastidores, pode ser engraçada, uma situação marcante em toda essa tua vivência que tu teve aí pelo interior do Rio Grande do Sul, se tu conseguir lembrar de uma aí para nos trazer, uma resenha, uma história de bastidor aí. Só para dar um exemplo, nós tivemos uma, Renan, que falaram em ti, que foi do Badico, do jogo do São Paulo, lá do Rio, para ir jogar um amistoso com vocês. Ele atravessou o estado para jogar um amistoso. Aí eles tiveram um problema lá, nós demos toda porque eu entendo assim, sabe, Dani e Marcel, adversário só quando o juiz apita dentro das 4 linhas ali os atores têm que decidir, os atletas. Acabou o jogo, antes do jogo, nós temos que estar nos apoiando sempre, e a questão da empatia. Aquele dia que eles foram fazer o amistoso conosco lá, eles saíram de Rio Grande para ir para Erechim. Aí o ônibus estragou, a estrada fechou, eu consegui refeição, eu consegui até pouso para eles, se eles quisessem ficar lá, porque eu me coloquei na situação deles. Imagina se sou eu, viajando 10 horas de ônibus para ir poder jogar e acontecer esse tipo de... Então a gente tem que ter muita assim, camaradagem, muita atenção, porque pode ser eu nessa situação. Mas eu vou contar um caso aqui pitoresco da época que eu apitava ainda. Eu fui dar o jogo lá e no vestiário, assim como o treinador passa as suas orientações, o árbitro também passa as suas orientações, né? Eu quero que tu atue assim, quero que tu faça isso. E eu pedi para os meus assistentes, os meus bandeirinhas, não marcarem falta. Falta era comigo. Tiro livre direto, indireto, eu marcava. Pedi que... Desculpa, pedi que tivesse atenção nas laterais e nos impedimentos, que as faltas deixassem comigo. Ao jogo pegado, daqui a pouco, olha lá, tava o meu bandeirinha com bandeira levantada. Eu apitei, fui lá perto dele e sinalizou falta. Aí ele viu que eu fiz a cara ruim, né? Num segundo momento, ele tá com o bandeira de novo lá, apitei falta e falei, não faz mais que eu vou te deixar na mão. E eu falei que apita falta sou eu. Pô, o jogo pegado, cara, assim, daqui a pouco, terceiro lance, ele tá com a bandeira aqui assim, ó. Eu apitei, parei o jogo pela nele assim, fiz assim, de quando que é, tô falando, tá, beleza. Chamei 2 atletas aqui, tá o zagueiro e o centroavante, o cartão amarelo pros 2. Só que foi ele lá que falou. Joguei pra ele, foi ele lá que falou. Ele que falou lá. Aí os 2 caras foram em cima dele, aquele tumulto assim, mas que é isso, não sei o que. Aí no vestiário ele, pô, tu quis me sacanear. Quem quis foi tu. Eu falei 3 vezes, falei no vestiário, não marca falta. Então agora tu começa sozinho.
Eu fiz quando que ele tinha me entregado, fui lá, amarelei os dois e os dois joguei rápido de volta pra ele. Então, tem outras histórias mais pesadas assim que a gente evita contar, mas essa aí foi muito engraçada. Ele ficou com os olhos desse tamanho. Nunca mais ele marcou falta. Nunca mais ele marcou falta. Foi o zagueiro e os dois monstros pra cima dele, assim. Ah, tá louco. Mas com certeza tem mais história, porque o pessoal tá comentando aqui, não fala da Capadócia, não fala do Guizu, ou do Guizo. Esse é muito engraçado. A Capadócia era, como era chamado, o alojamento do São Paulo lá. Isso em 2015. Morávamos eu e o Marcos Bissoli. E, cara, a gente tava numa draga danada, perdendo pra todo mundo, com risco de rebaixamento. E o clube lá tem, né, tem o São Paulo lá, não sei o quê. Mas Rio Grande é uma cidade que tem muita religião de raiz de matizes africanas. Aí eu tô na Capadócia um dia de noite lá e a minha sala ficava na frente do clube. Quando eu saí de lá, perto de meia-noite, que tava na internet, quando eu tô passando pelo vestiário, que sai um túnel assim, sai um senhor de vermelho, com uma capa, não sei o quê. Eu tomei um susto, assim, ele falou no carro, eu sou o pai, não sei o quê. Vim aqui fazer uma energização do ambiente, está muito carregado, não sei o quê, porque eu fiz uma limpeza, tinha muita coisa errada aqui, e eu, né, eu falei, não, e aí ele foi e testou para mim, pode ficar tranquilo que o próximo jogo em casa vocês vão ganhar, e era domingo, era sábado o jogo, vocês vão ganhar o jogo. Eu falei, pô, tá bom, obrigado, abriu o clube, foi embora, não sei o quê. No sábado nós íamos ter o jogo, o meu presidente arruma uma preliminar que nunca tinha tido preliminar. Veteranos do São Paulo dentro do time lá. 5-1 para o São Paulo. E o nosso time principal perdeu de 3. Ganhou o primeiro jogo, mano. Não era o principal, mas ganhou. O próximo jogo nós ganhamos. Foi porra, aquela aí. Foi muito engraçado, cara. O próximo jogo vocês vão ganhar. Eu falei, porra. Aí o cara disse que nós vamos ganhar o jogo. Ele fez o trabalho que a gente vai ganhar o jogo. Aí o presidente Vitor, se tivesse tido a gente, ele pode atestar. Ele fez um jogo amistoso do veterano 5 anos, ganhamos. E o nosso jogo principal perdemos pro Novo Hamburgo 3-0 em casa. Aquele jogo, que merda. Tá louco. Vai lá, Dani. E, Renan, contando para nós assim, dessa realidade do futebol, né? A gente já contextualizou as dificuldades que é de fazer o futebol no interior gaúcho, né? A gente sabe a questão do calendário esportivo, que muitas vezes são poucas equipes que têm um calendário já anual. A gente sabe também a questão muitas vezes também de torcedores, de manter os sócios em dia, a questão de patrocínios, mas aí o trabalho diferenciado tu citou para nós, e tu faz muito bem isso, faz com maestria de ter esse diferencial para montar um elenco e manter os jogadores motivados. Mas dentro de se aproveitando já, como é que tu vê a gestão no futebol? Como é que tu encontra esse espaço para o clube que almeja ter resultados realmente? Ter um planejamento, desde a categoria de base, de ter um gestor profissional realmente lidando. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que muitas vezes tem clubes que lidam, às vezes até por não ter recursos financeiros, ou até mesmo, às vezes, pela questão da cultura, né? De não ter aquela cultura, de ter a cultura antiga, por exemplo, de, vamos botar diretor de futebol fulano, que é filho do Beltrano, que é aqui da cidade, né? Que é amigo do patrocinador. Como é que tu avalia esse modelo da gestão no futebol? Olha, Daniel, eu acho que houve uma evolução, né? Que começou com os grandes clubes, né? Que é a contratação de gestores profissionais. O meu caso e outros tantos colegas pelo nosso estado afora. Isso começou a profissionalização. Não é mais aquele cara que vem às 6 da tarde, após o expediente dele, para tentar resolver algum problema. O futebol, hoje em dia, se não tiver alguém full-time no clube, mesmo que não tenha experiência, ele tem que estar lá para resolver todos os problemas, ou minimizados, ou entregado para o presidente,
ou o diretor da pasta, o problema já com a solução pronta, fica muito difícil. Então, essa profissionalização começou. Os clubes têm se organizado bem. Primeiro de tudo, assim, ó, tu tem que ter no teu planejamento uma busca por um calendário, uma competição nacional que vai compor com a tua competição estadual. Claro, uma primeira divisão estadual te dá uma boa arrecadação financeira, tu ganha em torno de 1.300.000 para tu fazer essa competição. O clube que joga só a primeira divisão e depois aqueles clubes sazonais, como nós tínhamos um aqui, que ficou anos na primeira divisão, jogava 3 meses, fechava a porta e abriu o ano que vem. Esse time é difícil cair, por quê? Porque ele pega aquele 1.300.000 e divide por 3, por 4. Então eles tinham condições de pagar salários de 20 mil reais. E sabe que futebol profissional é dinheiro, né? Quanto mais dinheiro tem, mais a chance de tu atrair bons atletas tu vai ter. Então tu tem que buscar um calendário. Em cima disso, tu tem que te planejar. Hoje, vou falar pelo Ipiranga, né, que é o clube que eu estou na 4ª temporada agora. Nós temos a sorte de ter uma direção aberta a ideias, aberta a um novo modelo de gestão. Então, o presidente Adilson me deu toda a liberdade possível e inimaginável para que eu pudesse colocar aquilo que eu penso, claro que discutindo com ele, com os seus pares, as melhores medidas para o clube. E tem dado certo, assim. Então, nós temos que hoje, nós temos o planejamento de disputar a primeira divisão no primeiro semestre, buscar uma vaga na Copa do Brasil, que é o nosso principal objetivo hoje, porque te dá uma arrecadação muito importante. Muito boa. E no segundo semestre, agora, nós temos o quê? A Série C, que é uma série nacional que nós... o Ipiranga está indo para a sua 7ª participação. Nossa. E até eu chegar lá, nós nunca tínhamos classificado para a segunda fase. Que é a fase decisiva, que agora é um outro quadrangular para que tu decida. Então, eu sempre coloquei como meta, eu sempre faço assim, ó. Nós temos nossa representação sábado agora. No sábado eu já coloco os objetivos dessa competição que nós teremos à frente. Quando nós iniciamos em 2 de fevereiro, nós colocamos o nosso objetivo de a conquista da vaga na Copa do Brasil, a passagem de fase na Copa do Brasil para ter uma boa arrecadação. E na Série C agora, que vai iniciar dia 29 desse mês, o nosso objetivo é classificar de novo para a segunda fase, que seria a 3ª vez consecutiva que nós classificamos para tentar o acesso, que é o sonho maior de toda a direção, de toda a comunidade eritinense, é ver o Ipiranga, uma cidade de 110 mil habitantes, na Série B nacional, né? Isso aí é uma coisa que para nós lá seria o ápice da nossa gestão, colocar o Ipiranga numa segunda divisão nacional, porque são 20 clubes que disputam. Tu teria, quando essa pandemia passar, que tu tiver a torcida de volta, tu vai ter 19 delegações visitando a tua cidade. Isso gera consumo de aplicativo, de táxi, de restaurante, de comércio, de hospedagem, né? Isso tudo gera riqueza para o município. Fomenta a economia do município e da região. Tem pontos turísticos, o cara que vem assistir o seu jogo. Tu imagina se nós tivéssemos torcedor com Vasco, Botafogo, Goiás, Coritiba, esses clubes grandes todos jogando a Série B, Cruzeiro, o que não viria de torcedores para consumir lá. E a grande demanda da comunidade, aliada com o nosso acesso, nós buscamos... é o novo aeroporto regional, que hoje nós temos que embarcar ou por Porto Alegre ou por Chapecó, que demanda uma viagem. Logística. É complicado. Então, se nós conseguirmos o acesso à Série B, fica muito mais fácil da região conseguir o seu aeroporto regionalizado, com voos maiores vindo, porque são delegações vindo, nós partindo semana sim, semana não. Então, é uma demanda muito grande. E os clubes do interior têm que buscar a profissionalização em todos os departamentos. O futebol do Ipiranga está profissionalizado. Agora, o meu intento lá é profissionalizar a comunicação do clube, o marketing do clube, para poder melhorar, para poder ter mais resultados ainda. Né? Só para tu teres uma ideia. O que alimenta financeiramente o nosso clube hoje foram as cotas da federação e da CBF. Ponto. Patrocínios de camisa. Nós estamos há 5 anos, no mínimo, com os mesmos patrocinadores.
que nos dão uma arrecadação mensal muito boa. Nós temos em torno de 1.000 sócios ativos. 1.000 sócios para uma cidade de 110. O nosso clube aqui de São Paulo via essa semana com 170. Então, nós temos até um bom alcance em termos de sócios. Poderia ser mais, poderia ser maior. E vamos lutar para isso. E uma grande coisa que o nosso marketing fez em Erechim, nós somos o clube do interior que tem o maior número de produtos licenciados com a marca do Ipiranga. Isso gera royalties mensais. Nós temos água, cerveja, arroz, café, sabonete, papel higiênico, sorvete, macarrão, biscoito, uma série de produtos que geram royalties, que o torcedor pode comprar, tem itens de primeira necessidade, compra e nos ajuda mensalmente. Então, e ajuda já o clube. Isso foi um planejamento feito de arrecadação, por isso que nós estamos com o clube redondo e almejando buscar a Série B nacional, que aí sim vai ser mais 8 milhões 500 de uma vez só. É a grande sacada, mas o clube do interior tem que se profissionalizar. Ele não pode apenas esperar vir a verba da Federação Gaúcha. Porque senão que bacana. Ele vai se acomodar. Não tem como. Não tem como. E vai sobreviver por uns meses, né? No ano todo vai sobreviver por alguns meses ali, depois acabou. É isso aí. Fecha as portas. E o que fez o Ipiranga suportar a pandemia foi muito disso. Foi a venda de produtos licenciados, né? Foram os patrocinadores de camiseta que continuaram. E os 1.000 sócios em plena pandemia com 1.000 sócios ativos. Em plena pandemia, com o estádio fechado, não podendo receber, um número bem considerável. Cara, muito boas as ações e a gente vê que o resultado ele não vem, né? Ele não cai de cima, ele não vem na sorte, ele não cai da árvore. Então tem muito planejamento, tem muito trabalho, né? O Rafa Orsina, nosso parceiro aqui também do programa, né? Tem o Rafa Orsina, que está em Caxias, e tem mais o Fagner de Santa Rosa. Eu estou em Porto Alegre. O Dani está em Montenegro, Dani? Ou em São Léo? Montenegro. O Dani roda, ele faz a ponte aérea, Montenegro, São Léo, então a gente não sabe. E aí o Rafa Orsina falou aqui que agora a gente já tem no programa da Casa Mata, nós já temos um executivo, que a gente já entrevistou tanto boleiro que a gente consegue formar um time, fechar um time, e de repente a gente consegue até entrar na Sul-Americana aí, né? Com o nível dos times aí. Mas assim, ó, Renan, te agradecer mais uma vez, infelizmente nosso tempo está acabando, né? Pedir para a galera também seguir nos acompanhando, o programa da Casa Mata, mas a gente também queria que tu falasse aí tuas últimas considerações, o que achou do programa, né? Pode mandar um recado que tu quiser, falar de mais algum projeto, a gente tem alguns minutinhos ainda só para fazer esse encerramento, mas mais uma vez agradecer a tua disponibilidade, a gente sabe que tu tá sempre na correria, né? Porque quando não tá trabalhando de fato, tá analisando os jogos, então tá trabalhando também. Então é um trabalho full time, né? Aquela coisa que todo mundo gosta porque é futebol, mas está sempre envolvido. Então abrir esse espaço da tua agenda aí foi muito importante e como eu falei anteriormente, foi uma mini aula aí de gestão e com certeza da Casa Mata tá de portas abertas para outros momentos aí. Meu amigo, eu que agradeço a oportunidade de estar falando sobre futebol, falando um pouco do nosso clube, o Ipiranga, da minha carreira, de mim. Estou aqui maravilhado com esse espaço. Pena que é 1 hora só, porque a gente podia, né, alongar mais esse bate-papo, que é muito importante. Eu acho que o futebol do interior, que é o verdadeiro futebol gaúcho, é o futebol do interior. Aguerrido, bravo, resistente, resiliente, né? Os gigantes da capital não são clubes do futebol gaúcho, são clubes internacionais, né? Grêmio e Inter hoje são clubes que são extra fronteiras, mas o futebol gaúcho que está materializado nos clubes do interior tem que ser melhor olhado. Eu defendo isso, tem um grupo já de profissionais, uma readequação do nosso calendário. Né? Eu sou solidário às pessoas, eu estou empregado, graças a Deus, há muitos anos, seguidamente empregado, mas eu tenho colegas, assim, tenho ex-jogadores que trabalharam comigo, ex-profissionais que estão há mais de 1 ano e meio desempregados devido à pandemia. Então, eu acho que chegou o momento da gente aproveitar isso tudo e reestruturar o calendário do futebol gaúcho. Eu sou um defensor, assim, Daniel e Marcel, que 3 divisões profissionais é muito. É muita divisão. Né? O cara começa lá na terceira, na segundinha, que é a terceira, até que ele chegue na primeira divisão, é muito investimento, pouco retorno e muitos ficam pelo caminho. Então,
eu defendo que com 2 divisões, um campeonato gaúcho da primeira divisão maior, com o Grêmio e Inter entrando em outra fase, para que tu movimentasse mais os clubes do interior, eu acho que é por aí a nossa tábua de salvação. E eu acho que os clubes têm que se organizarem. E aquilo que o Marcel disse, eu vou repetir agora, que é um jargão que eu uso para o meu dia a dia. Eu uso vários, eu gosto dessas frases assim. Nada resiste ao trabalho, e realmente nada resiste ao trabalho. Trabalho que tu alcance, trabalho que tu chega. E uma outra que eu gosto muito é que sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. Só no dicionário. Na vida tu tem que trabalhar muito, trabalhar com afinco, com correção, para que tu tenha sucesso. Então, se nós do Ipiranga hoje estamos atravessando um momento muito bom de sucesso, é porque a gente tem trabalhado muito. Eu trabalho 14, 15 horas, o presidente também, os diretores também, todo mundo lá, a comissão técnica, o tempo todo a gente está trocando informações, porque como o próprio Marcel disse, que mesmo estando em casa hoje aqui, assistindo jogos pela TV, pelo celular, pelo tablet, tá trabalhando. O Zap ele não para. Tá sempre, a gente está sempre resolvendo um problema ou outro. Então, quero agradecer demais, assim, foi muito bom mesmo, assim. Eu queria poder agradecer a todo mundo que mandou mensagem também aí, que eu vejo que passou aqui algumas mensagens aqui, e dizer que estou à disposição. Se a gente quiser retomar esse assunto em outro momento, estamos à disposição. Quem sabe com o meu acesso à Série B, que é o tão sonhado acesso, que a gente está lutando por isso. A gente vai estar torcendo. Estamos na torcida aqui. Ô, Dani, a gente vai ter que marcar um outro episódio, que a galera já está pedindo ali, né, Dani? Não, e esse nome é muito bacana. É muito raiz. Casa Mata é só no Rio Grande do Sul que tu chama o banco de reserva de Casa Mata. Lá fora tu fala, mas a Casa Mata, mas o que é Casa Mata? Não, o banco de reserva. Essa foi a ideia. Essa foi a ideia, para a gente valorizar o nosso futebol também, o futebol gaúcho. É um termo muito raiz, a Casa Mata, da Casa Mata. Então, parabéns para vocês. Força, foco e fé que vai dar tudo certo. E a gente vai passar por essa pandemia aqui. Se cuidem, se protejam e tenham fé em Deus. Muito bom. Ô, Dani, eu vou deixar aí tuas últimas considerações, porque eu sei que tu fez o contato com o homem aí, né? É o teu parceiro e, cara, que resenha boa, que papo de qualidade, né? A gente aprendeu bastante e vamos marcar uma próxima, com certeza, né? Exato. Pena, como foi sinalizado, pena que o tempo do Instagram é 1 hora, mas foi 1 hora super produtiva e que com certeza, Renan, tá anotado aí, a gente vai fazer em outro momento, provavelmente aí comemorando o acesso para a Série B. A gente sabe que vocês merecem muito, justamente por todo esse trabalho que está sendo feito no clube, a comunidade erechinense merece receber, ser palco. Tem um lindo estádio, né, que é o Colosso da Lagoa, então a gente torce muito que o nosso futebol gaúcho se consolide cada vez mais no cenário nacional, assim como temos o Inter, o Grêmio, o Brasil de Pelotas, que há anos vem se mantendo na Série B, fazendo campanhas interessantes, o Juventude que teve acesso agora, né? Então já são 4 clubes gaúchos e logo aí nós vamos estar com o Ipiranga na Série B e o Ipiranga com certeza vai incomodar nessa Série B, porque tem muita gente boa junto aí. Renan, te agradecemos muito e com certeza nós vamos estar nos encontrando em outros momentos, tá? Sucesso, se cuidem, todos lá no Ipiranga possam realizar o seu trabalho com o maior sucesso em vista. Valeu, Dani. Muito obrigado pelo convite. Um abraço. Eu sou muito grato a ti por essa oportunidade. Se Deus quiser, logo isso vai passar. E vamos fazer um da Casa Mata direto de Erechim, do Colosso. Direto de Erechim. Aí vai ser lindo. Valeu. Olha, vamos marcar de repente o segundo semestre aí, a gente pegar o carro, passar em Caxias, pegar o Marcel e o Rafael e o Rafa em Caxias, né, Marcel? E o Fagner, que está em Santa Rosa, e a gente assistiu um jogo do Ipiranga aí. Regado com a cervejinha Canarinho, com a água mineral do Ipiranga. E a gente já vai se associar. E aí a gente já se associa também. Arrasar e fecha todas. Valeu, obrigado. Feito. Um abraço. Valeu, um grande abraço. Se cuidem aí. Valeu, pessoal. Valeu. Então tá, galera, do Casa Mata que acompanhou, o papo super bacana, super bom com o Renan.
vai estar salvo aí, assistam, torçam pelo Ipiranga, é o nosso clube gaúcho, representando muito bem aí na Série C, rumo à Série B do Campeonato Brasileiro. Grande abraço a todos! Valeu, gente. Tchau, tchau. Boa noite.